Bênção de Deus, queridos, é um privilégio, uma alegria a gente poder mais uma vez estar aqui ministrando aos irmãos nesse momento aqui da nossa escola bíblica, aonde nós estamos aí estudando sobre a escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias. E para mim é uma alegria, eu me sinto extremamente honrado de poder cooperar com o seu conhecimento, poder cooperar com o seu entendimento. Talvez você vai ouvir ou assistir essa ministração daqui a muito tempo, daqui a muitos anos, mas você que está aqui agora presente, vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por esse estudo, pedindo graça para que eu possa comunicar e transmitir aos irmãos com sabedoria, com discernimento e principalmente com objetividade. Falar de escatologia é muito complexo e você precisa ser muito objetivo e muito claro na palavra, naquilo que você está ensinando. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui. Obrigado por esse tempo aqui ministrando a vida dos meus irmãos. Peço sabedoria, peço entendimento do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha inspirar o meu espírito a comunicar estas verdades. Que nosso coração, nosso entendimento esteja cativo ao Teu ensino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós temos estudado aí sobre a doutrina dos últimos dias, a partir do sermão escatológico que Jesus ali menciona nos 3 evangelhos, como eu disse, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nós temos aí transitado, ido e voltado nesses livros, nesses sermões. O primeiro sermão escatológico foi escrito por Marcos, ele é praticamente tudo aquilo que Mateus e Lucas escreveu, eles escreveram, como você mesmo sabe, a partir do sermão escatológico de Marcos, E é interessante que quando nós lemos cada relato de Mateus, de Lucas e de Marcos, nós vemos assim o quanto um apresenta algo um pouco a mais no sentido de que aquilo que faltou naquilo que Mateus disse, Marcos fala traz mais um complemento, e Lucas também apresenta um entendimento assim mais detalhado. Na verdade, o que mais apresenta o entendimento mais detalhado é Mateus. Hoje nós vamos ler Marcos 13, hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. Nós vamos falar sobre a grande tribulação, e o principal sermão escatológico que a gente quer falar sobre a grande tribulação é o texto de Marcos 13. É claro que nós vamos ir lá também em Mateus 24, vamos também em Lucas 21, mas nós queremos discorrer em Marcos 13. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Marcos 13, a partir do verso 14. Marcos 13, a partir do verso 14, assim diz o texto: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima do eirado, não desça nem entre para tirar a sua casa coisa alguma. Verso 16, e o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Verso 18, olhai para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu,
ele abreviou tais dias. Verso 21. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós, pois, sobre aviso, tudo vos tenho predito. Verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amado, no versículo 14 desse capítulo 13, Marcos começa a apresentar aí o que seria aí, quando você lê a partir do 14, quando nós começamos a leitura, anteriormente dos versículos 14, nós já estudamos a respeito do princípio das dores, mas depois do versículo 14 aí do capítulo 13 de Marcos, Marcos começa a apresentar aí no sermão escatológico de Jesus o que seria aí a grande tribulação que viria sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre os escolhidos. Eu sei que você já ouviu falar, já me ouviu aqui agora mencionar que essa tribulação viria sobre os escolhidos, sobre a igreja. Nós vamos estudar sobre isso. Você tem aprendido comigo aqui, amado, que os 3 sermões escatológicos de Jesus, eles se dividem em 3 fases, três períodos, né? A destruição do templo de Jerusalém, como sendo aí o pontapé inicial do fim dos tempos, do princípio das dores. Os fins dos tempos, na verdade, começaram no exato momento que Jesus veio ao mundo, mas o princípio das dores, o relógio que começa a marcar o fim das eras, o fim dos tempos, começou no ano 70, com a queda, com a destruição de Jerusalém e do segundo templo, erguido pelo rei Herodes, cerca de 16 anos antes da vinda, 9 anos antes da vinda de Jesus. Depois, a segunda parte do sermão escatológico dos 3 livros, fala do princípio das dores, e depois chega na grande tribulação, que é a conclusão das eras. Por que é difícil ministrar escatologia? Por que é tão difícil falar sobre escatologia? Por que esse tema, fim dos tempos, escatologia, é um tema tão difícil? Porque, amados, é praticamente impossível alguém apresentar algum tema da escatologia, o princípio das dores, a grande tribulação, o anticristo, a segunda vinda de Cristo e tantos outros temas que abordam a escatologia, se você não entender que cada tema é conectado um com o outro. Por isso que é muito difícil você apresentar, ministrar escatologia sem ter que falar de um tema e ter que mencionar outros temas. Por isso que, quando a gente fala da grande tribulação, a gente tem que falar de Satanás, nós temos que falar da antiga serpente, que é o próprio diabo. Falar de tribulação, da grande tribulação, é ter que falar do anticristo. Falar da grande tribulação é falar do falso profeta, é falar do 666. Mas nós queremos agora, assim, dar um pano de fundo, apresentar assim, uma ideia geral do que seria, então, a grande tribulação. Eu queria voltar nesse texto aí, de Marcos 13, 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Marcos 13, 19. Até agora, e nunca jamais haverá. Olha só o que o texto sagrado de Marcos 13, 19 diz.
Bênção de Deus, os irmãos podem se assentar aí. Olha só o que o texto de Marcos 13, 19 diz. Porque naqueles dias, eu estou lendo aí, os irmãos que estão chegando, estou lendo Marcos 13, a partir do verso 19. Porque naqueles dias serão de tamanha tribulação, que nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora jamais haverá, se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Olha só o problema, a intensidade que será essa tribulação. Por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou tais dias. Lemos aí Marcos 13, 19 a 20. Então, o que seria a grande tribulação? Vamos aí responder algumas perguntas antes da gente dizer aí realmente como se dá início a toda essa questão da grande tribulação. O que seria a grande tribulação? A grande tribulação será um período onde haverá uma intensa aflição e angústia em toda a terra. Em todo o planeta Terra, não serão crises isoladas, não serão guerras isoladas, será uma intensa aflição e angústia em toda a terra, como o texto que eu acabei de ler. Naqueles dias serão de tamanha tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, amado, que a grande tribulação será de tão intensa aflição e angústia, que nunca na história da humanidade se viveu tamanha tribulação. Agora você imagina, o que é pior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? O que seria pior do que o Holocausto? O que seria pior do que tantas guerras, tantas dores que a humanidade viveu? E o Senhor Jesus diz que na grande tribulação, na tribulação que viria sobre a terra, seria tão intensa que o mundo nunca viveu isso desde o princípio. E ele continua dizendo: se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Primeira pergunta que nós fizemos é: o que é a grande tribulação? Princípio das dores, como eu sempre menciono, são as dores, é como se fosse, o próprio Jesus compara a vinda dele como as contrações de uma mulher antes de dar à luz. O princípio das dores é aquilo que a mulher sente do princípio das dores para se ter o parto. Então, as contrações que o planeta sofreu, terremotos, guerras, pestes, pandemias e tantas mortes, a Bíblia fala que quando você vai lendo lá os primeiros versículos dos capítulos que falam sobre o sermão escatológico, e volta a dizer, nós estamos apresentando, nós estamos estudando escatologia a partir dos 3 sermões escatológicos de Jesus. E quando a gente olha para todo esse cenário da história da humanidade, a gente vê as tribulações e as dores que o planeta sofreu, que tantas gerações sofreram. O texto sagrado chega a dizer: isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então a grande tribulação, amado, é juntando tudo isso, vivendo um só momento da história. Todas essas dores serão intensificadas num só período que a Bíblia chama de grande tribulação. Quanto tempo durará a grande tribulação? Amado, assim, se você estudar, e aí eu estimulo você
a entrar no canal do YouTube, ir lá no Sal CMA e estudar as outras aulas. Só repassando, minha primeira aula eu falei sobre a introdução dos estudos da escatologia, onde eu falei que o final dos tempos dão início no exato momento em que Jesus veio ao mundo. Nós não vamos viver os últimos dias ainda. Os últimos dias não acontecerão, nós já vivemos os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias, nós já vivemos o princípio das dores, nós já vivemos rumores de guerras, nós já estamos vivendo pandemia, nós já estamos vivendo o início da apostasia da igreja. Então, nós já vivemos os últimos dias. Depois eu falei sobre as duas linhas, as duas chaves de interpretação escatológica. Eu falei do dispensacionalismo e eu falei do aliancismo, que são as duas chaves hermenêuticas para se ler. A maioria, eu vou usar uma expressão aqui, mas não é para ofender. É para dizer, é para usar um termo pejorativo para mostrar que muitas vezes a gente embarca nesse barco, né, sem saber por que a gente crê. Então a crentaiada crê numa linha escatológica sem nunca ter estudado. É porque o fulano prega, é porque viu o filme Deixados para Trás, é porque viu a novela da Record, é porque viu uma pregação, mas nunca estudou a escatologia. E a maioria dos crentes, eles creem na escatologia, na doutrina dos últimos dias, mas não sabem por que creem dessa forma. Então eu apresentei para vocês as duas lentes escatológicas. O que é lente? É a maneira como eu leio. Eu leio a partir de uma lente aliancista, ou eu leio a partir de uma lente dispensacionalista. Depois eu falei sobre as 4 principais escolas escatológicas. Eu falei sobre o amilenismo, eu falei sobre o pós-milenismo, eu falei sobre o pré-milenismo, depois eu falei sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Então, essa pergunta, quanto tempo durará a grande tribulação? Se você é de uma lente escatológica aliancista, que são praticamente os amilenistas, você entende que o tempo da grande tribulação não é muito claro nas Escrituras. Não é muito claro. Nós não podemos afirmar, segundo a visão aliancista, que são os amilenistas, que a linha escatológica é 7 anos. Já os dispensacionalistas, lembra que eu ensinei para vocês que a hermenêutica aliancista trabalha com o texto a partir do simbolismo do texto. O aliancista não olha para o texto dizendo que ele tem que ser lido literalmente. Ele precisa ser interpretado. Ele precisa interpretar. E qual seria a principal forma de interpretação de um texto bíblico? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu só posso afirmar um texto se existe um outro texto afirmando aquilo que aquele texto afirmou. Eu não posso pegar um único texto e fazer teologia em cima dele. Eu tenho que achar, no mínimo, 3 textos para defender aquilo que a minha interpretação está dizendo. E agora eu quero citar uma citação de Paul Washer, que particularmente assim, me falou muito comigo uma vez. Paul Washer diz o seguinte: se você fala algo que nenhum pai da igreja disse, escreveu ou interpretou, possivelmente seja uma heresia sua. Forte isso, né? Se você diz algo na Bíblia, olha, eu estou pregando algo que ninguém nunca pregou, é perigoso. Nós temos muitos textos bons, né? Eu, quando comecei a estudar escatologia, eu era dispensacionalista. Depois, à medida que eu fui me aprofundando no estudo, aí é estudar, não é ouvir pregação, não é ouvir frases isoladas da escatologia, estudar. Quando eu mergulhei nos estudos da escatologia, eu dei tchau para o dispensacionalismo. Falei, olha, não dá não, é muita viagem. Foi aí que eu comecei, que na verdade eu nem conhecia, eu vou ser sincero para vocês, eu não sabia que existia os aliancistas, que é a teologia reformada.
É a escatologia da reformada. É a escatologia mais antiga, a escatologia lá dos primeiros pastores, bispos e presbíteros da igreja primitiva. Agostinho era aliancista. Tantos, nosso querido Russell Shedd, rapaz, eu fui descobrir as pregações da escatologia aliancista do Russell Shedd, são maravilhosas. O dispensacionalismo tem 150 anos, né? E praticamente 80% de toda a comunidade evangélica do planeta Terra, da igreja protestante hoje, é dispensacionalista. Falar sobre aliancismo hoje, nessa atual teologia, é quase ser tratado como herege. E se você ver minhas primeiras aulas, você vai descobrir que eu falo sobre isso. Quando a gente fala de dispensacionalismo, nós não estamos falando de heresia. Nós estamos falando de uma interpretação. O problema é que fica um dispensacionalismo de um lado, o aliancista do outro lado, e dá a entender que eles estão querendo dizer que cada um é herege. Não, amado. O aliancista precisa entender que é a interpretação dele. O dispensacionalista, como eu disse para você, quando eu comecei a estudar o aliancismo, eu percebi, eu lembro de eu conversar quantas vezes, e agora eu vou confessar um pecado. Quantas dezenas de milhares de vezes eu sentei com pessoas, com a própria Osana, com o meu filho, e apresentando o dispensacionalismo, falando lá de cada coisa, e eu nunca tinha estudado. É porque eu ouvi fulano, porque eu escutei fulano, e eu escutei muito. Mas o dia que eu fui mergulhar nos textos, estudar, ir lá, baixar a apostila, ler. Por exemplo, esse tema de hoje é muito difícil. Meu Deus, a grande tribulação é o que eu falei para você. Não tem como falar sobre a grande tribulação sem ter que falar de anticristo, sem ter que falar do abominável da desolação. Não tem como falar de tribulação sem falar de 666. Quando a gente faz essa pergunta, quanto tempo durará a grande tribulação? Os aliancistas vão falar que os textos usados de Daniel, e aí principalmente Daniel 9, para você ter uma noção, Daniel 9, você pode usar 12 interpretações do tempo da tribulação, 12. Você pode usar 12 interpretações. É muita interpretação. Os aliancistas, eles preferem, volto a falar para você escutar as lives, os estudos anteriores. Os aliancistas, eles preferem entender que eu não tenho que preocupar com a cronologia de dia. É 7 anos? É 3 anos e meio? Não. Eu tenho que me preocupar em como preparar o meu coração e o meu entendimento para viver a grande tribulação. Porque na teologia aliancista você não vai viver a grande tribulação. Na teologia dispensacionalista você não vai viver a grande tribulação. No aliancismo você vai viver a grande tribulação. Uma coisa eu sei, amado. Deus vai abreviar a grande tribulação. Então, até quando eu afirmo se a grande tribulação é 7 anos, eu estou errado, porque a Bíblia fala que Deus vai fazer o que com esses 7 anos? Vai abreviar. Porque serão de tanta tribulação, será tão intenso, que a Bíblia fala que por conta dos escolhidos ele vai abreviar os tempos. Vamos chegar lá. Alguém perguntou para mim se os escolhidos vão estar aqui. A gente vai chegar lá. O que vai acontecer na grande tribulação? Como eu já disse, amado, a grande tribulação será uma grande perseguição intensa sobre os cristãos e sobre tudo aquilo que se relaciona a Deus. Não é só sobre os cristãos. Tudo que é relacionado a Deus, e creia você não, o cenário mundial vai piorar, meu irmão. A gente fica aí desesperadamente tentando eleger um presidente cristão, tentando eleger um candidato cristão, e a gente entende, né? Esse mundo jaz no maligno, a gente quer dar uma melhor condição para os nossos filhos, mas, amado, não é isso que a Bíblia promete, não. A palavra de Deus diz que vai piorar tudo. Quando os cristãos que
Nós somos uma geração de crente, que a gente não está preparado teologicamente, biblicamente, para entrar na grande tribulação. E sabe, meus irmãos, essa geração de crente que não acredita que nós passaremos pela grande tribulação, quando eles menos se derem conta, quando eles ficarem distraídos, quando eles olharem, eles estarão completamente mergulhados. O que acontecerá na grande tribulação será uma grande e intensa perseguição sobre os cristãos e tudo aquilo que se menciona a Deus. Será a manifestação do anticristo, do falso profeta. Será um tempo da ira de Deus sobre os ímpios. E a grande tribulação é o fim das eras. Para que serve a grande tribulação? Então eu falei o que é a grande tribulação. Eu falei quando será a grande tribulação. O que acontecerá na grande tribulação. Na verdade eu nem dei resposta o que será. Eu particularmente acho, a partir de Daniel 9, se a gente fosse falar Daniel 9 aqui, teria que ser só uma aula para a gente falar, a partir da visão dispensacionalista, o que seria esses 7 anos. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Eu prefiro ir na linha de que, e claro que a gente pode dar uma aula, nós teremos apenas 4 aulas para frente. Talvez eu fale sobre as 70 semanas de Daniel, que é muito desafiador falar sobre as 70 semanas de Daniel, que aí nas 70 semanas de Daniel que a gente entende sobre esses anos da grande tribulação. Mas a próxima pergunta que eu quero fazer, porque quando eu fui estudar sobre a grande tribulação, eu mesmo comecei a fazer perguntas e fui elaborando o conteúdo em cima dessas perguntas. Para que serve a grande tribulação? Para que Deus quis que acontecesse a grande tribulação? Se você é dispensacionalista, você vai acreditar em 2 coisas. Que a grande tribulação, na verdade é 3. Dessas 3, os aliancistas pensam igual. Os 3 pontos que os dispensacionalistas creem na grande tribulação, os motivos, que a grande tribulação deve acontecer, para os dispensacionalistas é a conversão dos judeus. É na grande tribulação que o povo judeu vai se converter. Isso todo crente que conhece um pouquinho de escatologia sabe disso, Um texto muito usado é esse texto aí de Zacarias 12:10, que diz: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem eles transpassaram, plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente por um primogênito. Zacarias 12:10. Os dispensacionalistas acreditam que esse texto de Zacarias e outros textos falam que a grande tribulação que virá sobre a terra é para converter povo judeu. Tempo da graça é o tempo dos gentios. Você estudou comigo lá 7 dispensações lá do dispensacionalismo, O dispensacionalismo separa a humanidade, o agir de Deus a partir de dispensações, O tempo das dispensações. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, e no período da grande tribulação a grande tribulação, quando começa a grande tribulação, encerra a dispensação da graça, porque na doutrina dispensacionalista, a dispensação, você estudou isso comigo, a dispensação é uma promessa de Deus, é um teste de Deus, a reprovação do homem e o juízo de Deus. Então nós vivemos no tempo da graça, há promessas da graça, vivemos no tempo da graça, o homem não submete à graça de Deus, aí encerra essa dispensação com a grande tribulação. Então será um juízo que virá sobre a humanidade para tratamento do povo judeu. Na teologia dispensacionalista, essa aula eu vou dar. Possivelmente vai ser a próxima quarta, eu vou falar sobre o anticristo, e na outra quarta, possivelmente eu vou estar falando sobre o Israel de Deus. Existe diferença entre a igreja e Israel, gentios e povo judeu? Na teologia dispensacionalista existe,
Outro motivo que a grande tribulação vai acontecer é para julgar o povo crente. O povo crente que não era compromissado com Deus, é para disciplinar e para esse povo passar mais por uma prova. Então eles serão salvos pela prova, eles serão salvos pela tribulação. Eles não são salvos pela graça, eles não são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eles serão salvos por uma intensa perseguição. O Alan Ciso vai discordar disso. Eles não acreditam nisso. Terceiro motivo é o juízo sobre os pecadores. Nesse ponto, os aliancistas pensam igual os dispensacionalistas. Isaías 13:9 diz: eis que assim é o dia do Senhor. Todas as vezes na Bíblia que você escuta o dia do Senhor é a grande tribulação. O dia do Senhor na Bíblia se refere à grande tribulação. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, o dia da ira ardente e do furor do nosso Deus, para converter. Eu estou esquecendo de passar aqui, o que é a grande tribulação, quanto tempo durará a grande tribulação, o que acontecerá na grande tribulação e para que serve a grande tribulação. Eu estou esquecendo de passar aqui, Os irmãos que estão me ouvindo aí em casa, me perdoem. Esse texto aí que a gente está lendo, de Zacarias, nós lemos. Agora esse texto aí de Isaías, o juízo que vem sobre os pecadores. Verso 10, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará o seu resplendor, tanto é que Jesus cita isso no sermão escatológico dele lá, em Marcos, Lucas e Mateus. Verso 12, farei com que os homens sejam mais escassos do que ouro puro, mais raro do que ouro de Ofir. Verso 13, portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida no seu furor, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Amado, a história sagrada, o dispensacionalismo vai ensinar isso, que a história do povo de Deus ensina que em todos os juízos, presta atenção, em todos os juízos divinos sobre a civilização, populações inteiras que Deus derramou juízo, Deus livrou o seu povo. Deus livrou Noé e a sua família do dilúvio. Deus livrou Israel das 10 pragas que atribularam o povo judeu. Olha só. Então, um dos argumentos que o dispensacionalismo usa é que Deus sempre livrou o povo dele. Por que ele não vai fazer isso na grande tribulação? Deus livrou o povo lá no Egito. Deus livrou o povo lá do dilúvio. E Deus prometeu livrar a igreja fiel, militante, na hora da tentação que há de vir sobre a face da terra. Segundo a visão dispensacionalista, a igreja não passará pela grande tribulação. 90%, talvez 100% das pessoas que estão me ouvindo aqui acreditam assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Está aí o texto. Outro texto forte também sobre o povo não passar pela grande tribulação, esse texto de Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Esse aqui é o texto chave, áureo, de não passar pela grande tribulação. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Amado, só tem um problema nesse ensinamento. Por quê? Em nenhum problema, em nenhuma tribulação, vamos pensar lá em Noé, Deus não livrou, não tirou Noé da terra.
O povo de Israel não foi tirado do Egito. O povo passou pelas pragas que veio sobre o Egito e eles não foram atacados. Porque esse é o grande problema que aconteceu na teologia dispensacionalista em detrimento aliancista. Porque o dispensacionalismo confunde ira de Deus com grande tribulação. O povo de Deus não receberá a ira de Deus na grande tribulação. O povo de Deus não receberá a punição. Tanto é que Apocalipse, você lê lá Apocalipse 20, você vai ler em Apocalipse 12, quando fala sobre a marca da besta, fala que aqueles que não receberam a marca na sua testa e nem na sua mão, são aqueles que têm o nome escrito no livro. Então por que a pessoa não vai receber a marca da besta e da marca do anticristo? Porque o nome dele está no livro da vida, meu irmão. Todo cristão genuinamente convertido, porque passar pela grande tribulação não é encontrar em mim forças para passar pela grande tribulação. Passar pela grande tribulação não é achar em nós força. É Deus que vai revestir a igreja verdadeira, assim como foi Noé. Noé não foi tirado do planeta quando o juízo veio sobre a terra. Esse argumento é o contrário. Noé não foi tirado da terra quando o juízo veio sobre a terra. O povo judeu não foi tirado do Egito quando Deus derramou as pragas sobre o Egito. O povo foi poupado. Tanto é que esse texto aqui que diz: porque guardastes a palavra da perseverança, também eu te guardarei. Eu vou guardar você, eu não vou retirar você. Porque se fosse para retirar, amado, o texto estaria falando: eu vou retirar você da terra, levar para o céu na grande tribulação. Não há. E aí, eu sei que é difícil ouvir isso. Esse período de intensa tribulação e provação aos genuínos cristãos é completamente diferente do juízo que Deus vai derramar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O juízo, a ira de Deus virá sobre o ímpio, e a igreja do Senhor Jesus será poupada na grande tribulação. Ela vai passar pela grande tribulação, mas na hora que a arma estiver na cabeça do cristão, ele vai ser tomado de uma presença de Deus, dele dar vida pelo Evangelho, e é isso que ele vai ser poupado. A vida dele que vai ser poupada. Olha só que interessante isso. Porque naqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio, que Deus criou, até agora nunca haverá. Verso 20. Se não tivesse o Senhor abreviado aquele dia, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, eles estarão aqui. Os eleitos estarão aqui. Isso Jesus está falando, por causa dos eleitos que ele escolheu. O nome está rolado lá no livro da vida. Só os eleitos passarão pela grande tribulação e não receberão a marca da besta na fronte e na testa. Por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviará os dias. Para quem achava que arrebatamento existe, surpresa, não existe arrebatamento. Arrebatamento é uma teologia dispensacionalista. Você escuta a minha aula sobre dispensacionalismo, você vai descobrir que a teologia do arrebatamento não nasceu a partir de estudo das Escrituras, nasceu a partir de convulsões que Margaret MacDonald teve numa reunião de arrebatamento, e ela viu os arrebatamentos. Eu dou uma aula de 1 hora só falando sobre as manifestações.
Toda a teologia do escape, de que a gente vai morar no céu, é fruto de arrebatamentos de sentidos. Não é fruto de teologia. Os pais da igreja nunca pregaram arrebatamento. Uai, Yuri, então você está dizendo que a gente não vai encontrar com Cristo? Encontrar com Cristo nos ares é diferente de morar com Cristo no céu, num lugar lá que a gente não sabe onde é. E é isso que todo mundo, a vida toda, aprendeu. Eu preguei isso muito tempo. Pastor Júlio falou para mim que pregou isso muito. Quando o Júlio falou a primeira vez sobre aliancismo comigo, sabe quando você escuta uma coisa e faz já assim, ó, já dá um passinho para trás? Eu falei, Euripe, então comece a estudar. E, amado, quando eu comecei a estudar, amado, eu descobri que não há uma única passagem bíblica, tem muita pregação interpretativa. Jesus não menciona o arrebatamento. Por que o arrebatamento? Porque o arrebatamento orbita em volta de toda a teologia. Fala para mim, quando você fala a respeito da vinda de Cristo, você pensa em morar no céu, não é? Foi isso que a gente ouviu a vida toda. E detalhe, os aliancistas, eles não querem admitir, os dispensacionalistas, os dispensacionalistas não querem admitir que é uma terceira vinda. Que Jesus vem a primeira vez lá, como homem, aí ele vem a segunda vez para levar a igreja para o céu, e vem a terceira vez para julgar a terra. A Bíblia não fala dessa terceira vez. Aí eles falam, não é uma terceira vez, é um segundo período. Jesus vem em duas fases. Primeira fase para arrebatar a noiva, casar, bodas do cordeiro, eu preguei muito tempo isso. E a terceira fase, que é o julgamento. Mas, amado, não há nenhum relato bíblico, nenhum relato neotestamentário sobre a vinda de Jesus antes da grande tribulação. Não há. Bem como o arrebatamento secreto dos cristãos. E aí eu quero estimular você a ir lá e ver lá a aula sobre dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo, eu vou explicar sobre isso. Não há uma única referência bíblica ensinando que nós vamos morar no céu. Não há nem... Tem muita música. Música, meu Deus, tem música de sobra. Vou morar nas mansões celestiais, nas ruas de ouro eu vou. Tem muita música. Referência bíblica não tem nenhum. Tem muito vinil de gente arrebatado em morar no céu. E ir lá nas mansões celestiais, mas não há nenhum. Mas a Bíblia não fala da cidade, a cidade é a igreja. Eu vejo a cidade santa, a igreja chamada da cidade. A Nova Jerusalém é a igreja. Não há nenhuma referência bíblica ensinando que nós vamos morar nos céus. Não há nenhuma referência nos evangelhos. Não há nenhuma referência em Atos Apóstolos. Não há nenhuma referência nas cartas paulinas e principalmente no livro de Apocalipse. Eu posso dizer que há interpretações. Eu posso falar que existe uma interpretação dizendo que a gente vai morar no céu. Aí você pergunta, mas e Mateus 24? Mateus 24, 37 a 42. Vamos ler esse texto? Mateus 24. Mateus 24. Eu estou esquecendo toda hora de passar ali, ó. Mateus 24, de 37 a 42. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim também será na vida do Filho do Homem. Então, Jesus está dizendo que da mesma forma que foi nos dias de Noé, assim será a vinda de Jesus. Então,
Verso 39, não perceberam senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Eu vou ler de novo o verso 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então o dilúvio veio e levou a todos. Verso 40. Então, 2 estarão num campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e será deixada. Verso 42, portanto vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor vem. E aí tem aquela série que eu até falei para vocês do Tim LaHaye, onde ele fez lá uma série de 12 livros e 12 filmes produzidos, chamado Deixados para Trás. Depois Tim LaHaye lançou até uma outra Bíblia, a Bíblia na versão dispensacionalista dele. Está aí, Euripe, está falando que um será levado, outro será deixado. Mas olha só o que o texto diz, é só olhar para o texto. O texto dizendo: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou o quê? Quem foi levado aí? Quem foi levado aí? O povo que foi salvo ou o povo que perdeu? Ou o povo que se perdeu? Ou que morreu? Me responda aí. Vai lá, igreja. O texto está falando, até que veio o dilúvio, levou a todos. O levado aí foi salvo ou perdido? Então o texto está dizendo que quem foi levado foi quem foi perdido. E quem foi deixado foi quem foi o quê? Então, o levado aí, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Estarão 2 trabalhando, um será levado e outro será... Quem é salvo aí não é quem é levado, amado. Quem é salvo aí é quem é deixado. Então esse texto não está falando de arrebatamento. Não está falando do escape secreto da igreja, que a igreja vai desaparecer e ir lá para o céu, e aqui vai ser um Deus nos acudas com o anticristo. Aí você vai falar assim, Eurípides, mas e João 14, 2-6? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amado, esses são os únicos textos que se usa para falar que a gente vai ser tirado da terra e morar no céu. Os únicos textos. O outro texto vai falar daquele lá da grande tribulação lá, que a interpretação está errada. Ali não é escape, ali não é ser tirado, ali é ser poupado da tribulação. Viveu a tribulação, mas foi salvo. E a casa do meu pai, todo crente sabe que a casa do pai é a mansão celestial, gente. A casa do pai é o que, gente? E o que Jesus está fazendo com essa igreja? Está preparando para receber quem? Os irmãos. Tanto é que lá no verso 14 ele fala: mesmo vós sabeis para que onde eu vou e conheceis o caminho. Verso 5, diz Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, mostra-nos o caminho. Ele fala, eu sou. Então Jesus está falando que essa casa é quem? É Ele está dizendo, eu sou essa casa, eu sou esse caminho, essa casa do Pai que está sendo preparado para receber, essa casa é o próprio Cristo que a gente mora nele. Nós somos tabernáculos de Deus, nós somos casa espiritual, nós somos corpo de Cristo. A casa que está sendo preparada é a igreja, e não mansões celestiais. O texto nunca disse que Jesus está preparando uma mansão para a gente morar no céu. O texto está falando que a casa do Pai é o coração, são as nossas vidas. Então, quando se dará o início da grande tribulação? Primeira coisa, isso é uma lavagem cerebral, amado. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Essa teologia é americana, gente. Essa teologia de vamos viver no nosso mundo aqui protegido, que ninguém vai nos atacar, é coisa de americano.
Quem criou a teologia de morar no céu foi gringo, americano. É americano que não quer passar por problema, não quer passar por tribulação. Nós temos que ter nosso mundo aqui e que o mundo se exploda. São manifestações. Lá na aula sobre dispensacionalismo eu explico lá, eu fico 1 hora explicando como surgiu o dispensacionalismo. Não é uma teologia. Depois que Derbe lá, depois Scofield e Derbe, que sistematizou essa teologia. Mas o primeiro foi lá um padre, né? Mas aí eu recomendo você ouvir a aula lá. Agora, quando se dará a grande tribulação? Próxima pergunta, né? Quando se dará o início da grande tribulação? Não é fácil você esquecer desse entendimento de que a gente vai ter um escape. E como eu disse, isso é a ideia dos americanos de querer fugir do problema. A gente tem que viver nosso mundo e que o mundo se exploda. Essa ideia de que o mundo se exploda e nós estamos aqui no nosso mundo americano vivendo, isso é coisa de gringo. Tanto é que essa teologia, ela cresceu no planeta a partir dos gringos, né? Quando se dará o início da grande tribulação? Ninguém sabe quando a grande tribulação vai acontecer. Mas a Bíblia fala, escute isso. Não se sabe quando a grande tribulação vai dar início. Mas uma coisa nós sabemos, ela será o fim de tudo. Quando nós estivermos mergulhados na grande tribulação, você pode ter certeza que nós já estamos vivendo. Se for 7 anos, a gente pode contabilizar, e pode ser até menos, que Jesus falou que vai abreviar os 7 anos, então pode ser até 5 anos, até 4 anos. Então, quando a gente vê a grande tribulação instalada no planeta Terra, você pode ter certeza que falta pouco tempo para o mundo acabar, para a humanidade chegar ao seu fim. Os sinais dos últimos dias, que são mencionados aí no sermão anterior, né, nas ministrações anteriores, são chamados de princípios das dores. Mas agora, Jesus, escute isso, que agora eu vou entrar também num ponto importantíssimo para você entender a grande tribulação. Não tem como entender a grande tribulação se você não perceber o que eu vou falar aqui agora para você. Lembra quando eu disse que o sermão escatológico de Jesus ele se divide em 3 períodos? Destruição de Jerusalém, princípio das dores e grande tribulação. O que dá início ao princípio das dores é a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E o que finaliza o princípio das dores é a grande tribulação. Mas o que dispara a grande tribulação? O que seria esse início da grande tribulação? Na verdade, o que evidencia que a grande tribulação está por vir são os vários sinais do princípio das dores que eu já dei aula. Mas qual seria o que aponta, que na verdade é um só sinal? Só há um sinal que aponta para a grande tribulação. Jesus menciona um único sinal que aponta para o início da grande tribulação. Abra para mim Marcos 13, 14. Marcos 13, 14. Olha só o que Jesus diz que seria o início da grande tribulação. Quando virdes o abominável da desolação, situado aonde deve estar, quem lê entenda. Quem estiver, aí ele começa a falar sobre a grande tribulação. Então o que dá início à grande tribulação? O abominável da desolação. Este é o sinal que aponta como sendo o fim das eras, o início da grande tribulação. Qual é o sinal? O abominável da desolação. Amados, não é fácil interpretar, não é fácil. Eu quero falar isso com muito
muito cuidado assim para não ofender, porque é aquilo que eu volto a dizer, né? O Márcio fez um texto muito bom, uma vez eu li aqui para vocês. Mas os irmãos dispensacionalistas, do qual eu fui, eles acabam assim taxando como herege quem pensa diferente. Não, você está dizendo que você não crê no arrebatamento, você é um herege. Não, é uma interpretação. É uma interpretação. Diz que estava, assim, para descontrair, né? Diz que estava um dispensacionalista, um aliancista, um pré-milenista, os quatro, não pensar nas quatro escolas: aliancista, pós-milenista, pré-milenista, pós-tribulacionista. Aí Jesus volta, os três sobem. Aí um olhou para o outro: falei que era para ser assim, falei que ia ser assim, falei que ia ser assim. Mas todo mundo subiu, né? Encontrar com Jesus, todos vão encontrar, amado. Agora, o tempo que isso vai acontecer que é a questão. Amado, quando fala sobre o abominável da desolação, não é fácil. Tanto é que nós lemos aí, ó, voltando aí, ó, o próprio Marcos fala aí, né? Jesus começa a falar, não sei se você percebeu aí, Jesus começa a falar, aí no verso 14: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, quem lê e entenda aí, não foi Jesus que diz. Quem escreveu isso aí? Marcos. Marcos falou assim: ó, vocês dão um jeito de entender que você que está. Em outras palavras, ele falou assim: ó, vocês que estão lendo se entendam. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você entender o próprio, como eu disse, o próprio Marcos falou: quem lê entenda. A pergunta é: quem Jesus se refere como sendo o abominável da desolação que dá início à grande tribulação? O único sinal que aponta para a grande tribulação. Amado, Marcos não quis explicar. Ele falou: ó, se você quiser entender, você quiser entender, você que está lendo aí, você entenda. Marcos não quis explicar, mas é interessante que Lucas já teve um pouco de misericórdia da gente e explicou qual é o abominável da desolação. Olha aí comigo em Lucas 21, 20. Lá no sermão escatológico, lá de Lucas 21, 20. Né? Quando, porém, olha só, ver que a mesma linha de raciocínio. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à devastação. Marcos fala, olha só, interessante, Marcos fala: quando vocês virem o abominável da desolação, sabei que está próximo à devastação, o fim dos tempos. Aí o Lucas falou: tá bom, eu sei o que é, eu vou escrever para vocês, eu teve o entendimento, eu entendi o que Jesus disse. Quando Jesus disse de abominável da desolação, Jesus estava falando do exército sitiando Jerusalém, destruindo Jerusalém. Lucas se ocupa em interpretar dizendo que o abominável da desolação seria quando Jerusalém fosse sitiada pelos exércitos. E foi o que aconteceu, né? Você aprendeu comigo aqui que no ano 70 Jerusalém foi completamente destruída pelas tropas lá do general Tito. O imperador romano, né? Titus Flávio, né? Depois ele acaba virando, aí quando ele fez isso, ele era um general do exército romano, Titus Flávio. Depois ele virou o imperador. Agora olha só que interessante aí nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Está vendo isso aí? Aqui, ó. Está vendo isso? Isso aqui, amado, foi preservado, conseguiu subsistir aí nas guerras que a humanidade viveu. Isso aí foi um portal, né? uma estrutura, inclusive muitas estruturas que foram feitas desse jeito, que a humanidade fez lá em Paris, foi baseado nesse arco de Tito, do rei Tito. O Vespasiano, que foi depois de Tito, o imperador Vespasiano fez isso aí em homenagem ao rei Tito. E você sabe por que ele fez isso? Em homenagem ao que ele fez no templo de Jerusalém. Olha lá, se você for lá, passa para mim aí, se você for lá no Reitão, passa para o próximo, obrigado. Se você for lá em Roma,
lá na Via Sacra, você vai passar por esse portal, e aí, lá dentro desse portal, volta lá para mim, lá dentro do portal, lá quando você entra lá dentro, naquela parte de dentro, tem essa imagem aí. E essa imagem aí são os soldados romanos levando todos os utensílios, aí são os soldados romanos levando todos os utensílios do templo de ouro, com a destruição lá do templo de Jerusalém, do segundo templo, no ano 70. O que sobrou foi só esse pedaço de muro aí do templo. A única coisa que ficou em pé foi esse pedaço, hoje é chamado de Muro das Lamentações. Mas é interessante que essa referência aí, de que um dia Jerusalém seria sitiada e o templo foi destruído, porque o rei Tito, o general Tito invadiu Jerusalém, matou quase 1 milhão de judeus, profanou o templo, destruiu o santo templo, que era a representação de Deus na terra, destruiu tudo, arrebentou com tudo, pegou tudo que é ouro, e aí está lá intacto esse evento que aconteceu na humanidade, no arco de Tito, né? Esse portal de Tito, mostrando que realmente Lucas profetizou exatamente que o abominável da desolação que Jesus falou seria o exército destruindo Jerusalém. Mas é interessante que Mateus dá mais uma pista para o abominável da desolação. Nós já estamos finalizando. Marcos dá mais uma pista do que seria o abominável da desolação. Olha só o que Mateus fala aí sobre o abominável da desolação. Quando vocês virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Olha só, então agora o entendimento do abominável da desolação abre mais, porque agora nós temos uma referência do Antigo Testamento. O que Daniel fala? Daniel fala o seguinte: dele sairão forças que profanarão o santuário, a nossa fortaleza, retirando o sacrifício diário e estabelecendo o abominável da desolação. Você vai ter lá mais duas referências, lá em Daniel 9, lá em Daniel 12, e Daniel mostra que se levantaria um inimigo do povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, matando o povo de Deus e profanando o lugar, destruindo o lugar. Não sei se você sabe, mais um rei lá chamado Antíoque, Antíoco Epifânio, rei da Síria, ele praticou outra abominação da desolação, quando ele invadiu o templo de Jerusalém também, matou todos os sacerdotes. Ele não destruiu o templo, ele matou todos os sacerdotes e transformou o templo de Jerusalém em adoração ao deus Zeus. E eu não sei se você sabe, o deus Zeus, ele só aceitava sacrifício de porcos. E vários porcos foram, qualquer judeu que você perguntar, se você for hoje lá na Palestina, chega lá em Israel, perguntar assim: quem é o abominável da desolação? Ele vai falar que é o rei Tito, e ele vai falar que é Antíoco Epifânio. Quando ele foi lá no altar do sacrifício, lá onde era imolado o cordeiro, e ele foi lá e sacrificou por anos porcos ao deus Zeus. O judeu viu isso como o abominável da desolação. Então esse general Tito fez tudo isso, Epifânio fez também isso, né? Então quando a gente fala, amados, por que eu estou mencionando isso? Quando a gente fala de abominável da desolação, eu vou terminar nos próximos 5 minutos. Quando a gente fala do abominável da desolação, nós estamos falando que o abominável da desolação, ele faz guerra contra o povo de Deus, ele persegue, melhor dizendo, e mata o povo de Deus, ele proíbe o culto verdadeiro a Deus, ele profana o templo de Deus, ele produz
ele destrói e produz profanação às coisas criadas. Agora presta atenção, todas essas referências, todos esses eventos que foram acontecendo na história da humanidade, o próprio Nero apontou como sendo a palavra Nero, as iniciais da palavra Nero, forma o número 666, lá no caracteres grego. Quando você vê Calígula também foi considerado um abominável da desolação. Quando você vê o próprio rei Tito, que foi considerado o abominável da desolação, o próprio Adolf Hitler foi também considerado o abominável da desolação. Você percebe que o tempo vem mostrando, e aí é claro que a gente não tem tempo para apresentar tudo isso, mas todos esses eventos, todas essas figuras que eu mencionei, são símbolos. Eu tentei criar uma palavra hoje, sabia? Porque, aí eu falei, não tem como criar uma palavra assim, né? Porque quando a gente vê a aparição de Jesus no Velho Testamento, a gente chama isso de quê? De teofania, né? Então são várias aparições, manifestações de sinais que apontam para Jesus. Da mesma forma que o Velho Testamento tem muitos sinais que apontam quando Jesus viria, na história do povo de Deus, nos relatos bíblicos, existe uma sequência de sinais que tem apontado. É como se fosse essa teofania, mas não, porque teo é Deus, seria são sinais que apontam para a encarnação do abominável, porque era o espírito do abominável, eram profecias do abominável. E tanto é que quando você lê João aí, esse texto de João aí, todo espírito que não confessa que Jesus não todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e que presentemente já está no mundo. 1 João 4,3. João diz que esse espírito do anticristo já vem aí caminhando no mundo, já vem aí há muito tempo. O abominável da desolação, na verdade, é uma profecia do anticristo. O que é o anticristo? Da mesma forma que Jesus Cristo veio ao mundo e tinha várias profecias, os relatos, os acontecimentos da história têm falado dessa profecia do abominável da desolação, que é o anticristo. O anticristo é o filho do diabo encarnado nesse mundo. Da mesma forma que o Filho de Deus se encarnou no mundo, o anticristo é o filho do diabo. E é interessante, amado, que Paulo sabia muito sobre a abominável da desolação, por conhecer bem a história do judeu, até porque ele era judeu. E agora nós chegamos no texto forte, no principal texto que a gente vai trabalhar na próxima aula, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de verso 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós, amado, o que é a reunião com Ele? Quem poderia falar para mim qual que é a reunião com Ele? Não é viver a eternidade com Ele? Não é passar a eternidade? Não é Ele voltar e encontrar com a sua igreja? Então Paulo está dizendo, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós exortamos que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponho tendo chegado o dia do Senhor, a grande tribulação, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Agora Paulo vem falar do anticristo, do abominável da desolação, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta a tudo que se chama Deus
ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, se passando como se fosse o próprio Deus. Olha só que forte isso, amado. Amado, o texto está dizendo, eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto de 2 Tessalonicenses, nós já estamos terminando. Presta atenção no que eu tenho para falar para você, amado. A igreja vivia uma perseguição intensa quando Paulo escreveu essa carta. E como a igreja já tinha recebido a instrução de Jesus Cristo, que Jesus, o final dos tempos seria a partir de uma grande tribulação, e aquele povo já estava vivendo o que? Através de Nero e tantas coisas. O que eles estavam vivendo? Uma grande tribulação. Então eles acreditaram que pela grande tribulação que eles já estavam vivendo, o que ia acontecer? Jesus ia voltar. Aí o Paulo está dizendo que isso não ia acontecer, sem que antes, Jesus não vem, sem que antes venha o abominável da desolação, que é o anticristo. Se os sinais do tempo, o princípio das dores apontam para a chegada da grande tribulação, o anticristo aponta como sendo o momento da grande tribulação. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre o anticristo. Nós falamos sobre a grande tribulação, e talvez você ouviu coisas aí que falou, olha, eu não consigo acreditar, porque a vida toda a gente ouviu isso. Eu queria recomendar você estudar, porque nós estamos apenas apresentando, nós não temos tempo de aprofundar bem na questão da escatologia, nós só estamos assim, estimulando você a estudar mais. Mas na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre o anticristo, sobre o 666, sobre a marca da besta, o anticristo e o final das eras. Volto a afirmar que nós temos muito a aprender, né? Exemplo, eu acho que quando os dispensacionalistas falam dos 7 anos lá de Daniel 9, eu particularmente gosto, eu acho interessante. Eu até entendo que é muito interessante essa interpretação dispensacionalista dos 7 anos, é muito interessante. Tem muitas coisas que os dispensacionalistas falam a respeito do abominável da desolação, que é muito interessante. Mas, amados, biblicamente falando, os nossos pais da igreja, as nossas principais referências da fé reformada, nós aprendemos que realmente, amado, nós estamos esperando a gente passar por um escape. E quando eu vou falar uma coisa aqui, nós desejamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo tremendamente. Eu espero Jesus voltar. Mas eu não tenho dúvida que Jesus não vai voltar amanhã. Semana que vem você pode ter certeza que eu vou estar dando aula para você, a não ser que eu morra. Se eu morrer, eu estarei com o Senhor. Mas essa semana Jesus não volta. Eu espero Jesus voltar. Mas se essa semana Jesus não volta, o próximo culto vai acontecer se eu estiver vivo. Mas o próximo culto, se ele não acontecer, é porque eu morri. Mas não é porque Jesus voltou. Jesus está voltando, nós temos que esperar ele voltar. Agora, por que eu creio que semana que vem nós vamos estar aqui no culto de quarta-feira se eu não morrer? É porque o anticristo ainda não se manifestou. O anticristo é um governo, o anticristo é o braço do diabo, o falso profeta é a mente do diabo, o falso profeta é a marca na testa, o anticristo é a marca na mão. O anticristo é a forma de governo que será estabelecido no mundo, através do filho de Satanás. Da mesma forma que o reino de Cristo foi estabelecido a partir de Cristo Jesus, Jesus governa no mundo através da igreja. O diabo vai governar o mundo através do anticristo e seu sistema mundano. Isso não aconteceu e não será figurativamente. Nesse aspecto será literal. Nós veremos ele reinando sobre a terra. A humanidade verá o anticristo. Porque, detalhe, nós vamos falar sobre isso semana que vem. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, o anticristo será aceito no planeta Terra porque ele vai ressuscitar. O anticristo vai passar pela ressurreição porque ele imita Jesus. A humanidade vai olhar para ele como a única referência de paz e prosperidade, e o mundo vai se prostrar diante do anticristo.
Então a humanidade verá o anticristo. Os cristãos pensaram que foi Hitler, e realmente Hitler deu todos os sinais de que realmente ele era o anticristo. Mas como João disse, ele apenas tinha o espírito do anticristo. Ele não era a encarnação do anticristo. Jesus poderia voltar depois de Hitler, e Jesus não voltou. Então ainda não teve o governo de anticristo. E até porque Hitler não ressuscitou. Porque os sinais de Jesus Cristo será os sinais do anticristo será uma cópia de uma pseudo-ressurreição. Ele não vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. Eu não acredito. Ele vai simular uma ressurreição. E a humanidade vai se prostrar diante dele como a grande solução da resposta e da paz. Agora presta atenção. Nós vamos estudar sobre o anticristo. Por isso que eu falo, como eu tenho uma visão aliancista, eu não creio que Jesus vai voltar semana que vem, porque o anticristo não está governando ainda, a apostasia não se instalou completamente, nós ainda temos permissão para fazer essa transmissão online aqui, todas as nossas transmissões terão fim, você não terá mais a Bíblia na sua mão, a Bíblia vai ser tirada da humanidade, porque quando as Escrituras forem tiradas, que é o impede a manifestação do anticristo, são as Escrituras. É o texto sagrado, porque o anticristo ele é contra a lei, ele é contra a ordem, ele é contra a verdade. Então, quando as escrituras foram, porque a humanidade vai chegar a uma conclusão, que Bíblia é a mãe da heresia, é a mãe da homofobia, é a mãe do machismo, a Bíblia é a mãe de tudo aquilo que fala de preconceito, de homofobia, e eles vão chegar à conclusão que esse livro tem que ser banido da terra. Quando a Bíblia ninguém crê mais nas Escrituras, será um grupo pequeno, amado, será um grupo muito pequeno. Nós no Brasil temos 42 milhões de evangélicos. Nós chegaremos a um tempo de tamanha apostasia que as pessoas não vão acreditar, elas vão acreditar em palestrantes de coaching, já está assim já. Hoje nós temos dezenas e milhares de pessoas que preferem ouvir um coach do que ouvir a palavra de Deus. Dá mais crédito, levanta 4 horas da manhã para ouvir um coach, mas não vem na igreja para ouvir uma escola bíblica. Os caras, amado, levanta 4 horas da manhã para ouvir coach. O cara vai lá, só pensa em dinheiro, quer o dinheiro do cara, quer que ele deposita lá tantos mil na conta dele, para 4 horas da manhã dar um código para ele ser a melhor pessoa no mundo, ter um poder dentro de você, o coaching diz. Nós já estamos vivendo essa apostasia, gente. Nós já estamos vivendo isso. As pessoas pagam 8 mil reais para lotar auditórios, para ouvir um cara falar que ele tem um poder dentro dele. A palavra de Deus vai ser banida da terra. Quando a palavra de Deus, quando a lei, a moral, quando os valores forem tirados da humanidade, e tudo que você vê nesse mundo vai piorar. Esse grande avivamento que na verdade quem é de teologia dispensacionalista acredita que haverá um grande avivamento e o mundo vai ser varrido e nós viveremos um grande avivamento, amado, isso não vai acontecer. O avivamento aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, o avivamento já aconteceu lá em Atos 2, o Espírito Santo já foi derramado, porque a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, não é apontada por um avivamento, mas de um esfriamento da fé. A hora que a palavra de Deus for retirada, o esfriamento da fé vai ser instalado, e quando essa apostasia, que é o útero do anticristo, o útero que gera, porque da mesma forma que o Espírito Santo envolveu Maria, o espírito do anticristo vai envolver esse mundo, e vai dar a luz ao anticristo, o filho do diabo, e ele vai governar a terra. Os cristãos serão reduzidos a um grupo extremo. Alguns Nicodemos, tempo atrás eu li, ele falou algo muito forte, ele falou assim, os cristãos genuínos serão reduzidos a uma multidão muito pequena, muito pequena, muito pequena. Semana que vem nós vamos falar sobre o anticristo, o governo dele, quem ele é, o que ele vai fazer. Nós vamos falar sobre o juízo que virá sobre o anticristo. Nós vamos falar sobre a marca da besta.
Nós vamos falar sobre o governo satânico do anticristo. Se você continuar lendo aqui, mais para frente você vai ler que ele vai operar com poder e maravilha dado por Satanás. E eu gostaria de convidar você para estar conosco na próxima quarta-feira, presencialmente ou online. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu sei que nos assusta, mexe com a gente, mas eu queria, Pai, pedir em nome de Jesus, que a nossa convicção de que somos selados pelo Senhor, temos já a marca de Cristo na nossa mente, nas nossas mãos. Da mesma forma que o anticristo tem uma marca na mente e nas mãos dos seus, nós temos o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Nós somos habitação do Senhor, somos casas do Senhor, estamos sendo preparados para essa grande tribulação que virá sobre a terra. E nós queremos não negar o seu nome, queremos esperar a sua vinda, desejando a sua vinda. Pai, muito obrigado por esse momento aqui. Libera, Senhor Deus, o nosso coração a compreender mais e mais as verdades, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoa.